Vamos ver o que vem a ser isso, como é a aplicação disso, quais são as implicações e tudo que a gente pode ver nessa 1 hora sobre o assunto, para que possamos fazer isso corretamente. Esses são os tópicos que eu vou seguir. É imperativo, sempre que se mexe com rede e segurança, a gente falar de modelo OSI. Infelizmente, talvez não fosse nem bom falar isso, mas isso é uma coisa muito negligenciada, na minha opinião, nos cursos de faculdade, porque para você ter uma perfeita visão de modelo OSI, você tem que estudar protocolos antes, e geralmente se ensina o modelo OSI na primeira aula, né? Então você não consegue ter a visão completa. Mas no que nos interessa, eu vou tentar dar uma visão geral sobre o assunto. Então é o primeiro dos tópicos. Como introdução, só quando a gente lida com a parte de segurança, talvez aí quem já tenha assistido outras palestras de outros palestrantes, já tenha visto alguma coisa similar, porque a gente sempre bate em cima desse tópico, é que esse slide que está projetado, ele simboliza que tanto o conhecimento quanto as ferramentas que são utilizadas tanto para a segurança quanto para a insegurança, no caso para atacantes, né, os crackers e etc., são as mesmas. O que define se o camarada vai ser do bem ou do mal é o caráter dele, porque o conhecimento é o mesmo. Então, é o que está na figura. Não se sabe o que ele está fazendo, se ele está abrindo ou fechando, se ele é da segurança ou da insegurança. Ou seja, se você quer lutar contra a insegurança, você tem que ter o mesmo conhecimento que alguém da insegurança tem. O modelo OSI, ele foi criado pela ISO, e o grande objetivo do modelo OSI inicial era prover compatibilidade entre fabricantes de hardware de rede. Isso quer dizer o seguinte: numa análise geral, se eu sigo o modelo OSI e o outro fabricante segue o modelo OSI, os dois produtos são compatíveis. A ideia seria essa inicialmente. Como eu já falei, tanto para estudo de redes, segurança, sistemas de firewall, etc., é um modelo fundamental. E um tráfego de rede nem sempre atingirá as camadas superiores. Só uma rápida palhinha sobre isso, essa última frase aí, é que é o seguinte, o que acontece? Nós temos aqui no meio do caminho a camada de transporte. Para que serve a camada de transporte? Para transportar dados oriundos do usuário. O usuário está sentado aqui na camada 7. Então, todos os protocolos que aparecerão na camada 7, eles têm contato direto com o usuário. Por exemplo, o usuário vê uma página, então nós temos o protocolo HTTP. Ele envia um e-mail, SMTP. Ele faz o upload de um arquivo, FTP. Tudo isso que tem contato direto com o usuário está na camada 7. Isso vai ser depois encapsulado pela camada 4. Então, só há sentido em ter a camada 4 para cima se você tem um usuário operando, senão você só vai ter da 3 para baixo. A 3 é o mínimo que você tem que ter, é por isso que se diz loucamente por aí que a 3 provê a conexão fim a fim, né? Então, não é bem a conexão, mas a transição fim a fim. Então, é o mínimo que você tem que ter e nem sempre terá da 4 para cima. Nas camadas que possuem protocolos de rede, que são as que estão mostradas aí, a 2, a 3, a 4 e a 7, nós temos as seguintes situações. Na camada 2, nós temos os protocolos que cuidam do enlace entre equipamentos. E nessa camada 2 é que aparece, por exemplo, o endereço MAC, a bridge e o switch. Bridge e switch operam ali, o endereço MAC é utilizado na camada 2. Ali tem vários protocolos, né, de interligação. Você vai ter Ethernet, Frame Relay, X25, o 802.11, por aí vai. Como eu disse, só há protocolos de rede nas camadas 2, 3, 4, 7. E a primeira camada que tem algoritmo é a 2. É por isso que todo mundo fala por aí que a camada 2 ela é responsável por detectar erros oriundos da camada 1. Por que isso?
porque você só vai ter algoritmo, que é alguém capaz de fazer cálculo matemático na camada 2. Na camada 3, a gente tem o endereço IP, se a gente estiver falando de TCP/IP, e, consequentemente, o roteamento de rede está lá. Na camada 4, tem protocolos como o TCP e o UDP, que são os dois únicos os protocolos IPs que não estão na camada 3. E na camada 7 nós temos os protocolos de aplicação que estão em contato direto com o usuário. Essa foi uma visão geral de modelo OSI. Eu mostrei muito pouco, mas o que eu mostrei aqui é o que nos interessa para depois a gente aplicar isso futuramente, em alguns slides posteriores. Então, agora nós vamos diferenciar roteamento de bridge. Isso também é muito importante. O roteamento, ele ocorre na camada 3, primeira coisa, enquanto a bridge, que vem posteriormente, ocorre na camada 2. O roteamento ele é então utilizado para interligar segmentos de rede diferentes. Você tem aqui do lado de cá uma rede A com um segmento 10.0.0/8 e do lado de lá uma rede B que é um segmento diferente, um 7220.00/16. Como são segmentos diferentes, há necessidade de um roteador para fazer a interligação entre esses dois segmentos. Então ele tem duas placas de rede, cada placa de rede pertence a uma das redes, ou seja, a placa de rede que está aqui obrigatoriamente pertence à rede 10, tem um IP 10 alguma coisa, e a daqui obrigatoriamente pertence a um 7220, tem um 7220 alguma coisa. Esses IPs que estão aqui, tecnicamente, são chamados de gateway. Então, gateway não é uma máquina, gateway é um IP, a máquina é o roteador. E esse é o panorama geral de um roteamento. O que mais fica caracterizado aqui são segmentos de rede diferentes. Enquanto na bridge você tem uma interligação via camada 2, que é onde estão os switches de rede, por exemplo. Então, o que vem a ser um switch, na verdade? Switch é uma bridge com N portas. Grosseiramente falando, é isso. Nesse caso da bridge, nós temos duas placas de rede. A interligação, no caso, é da mesma porção de rede. Nós temos uma porção da rede A aqui e outra porção da rede A aqui. As placas de rede são duas também. E elas não necessariamente devem ter IP, porque, na verdade, todo o caminho a ser feito através desse equipamento vai ser pela camada 2, e na camada 2 não existe IP. Então, um simples ponto de travessia, por isso que o nome é bridge, ponte, né? Como eu já falei antes, repetindo, a maior caracterização de aplicação da teoria de bridges são os switches. A bridge ela é muito importante por vários motivos. Tecnicamente, o trabalho mais nobre da bridge é a conversão de tecnologia de camada 2. Então, digamos que você tenha, por exemplo, um modem ADSL na sua casa, está chegando a rede telefônica, e geralmente essa rede que chega, muitas vezes ela é ATM, e dentro da sua casa é Ethernet, tudo isso é camada 2. Quem é que faz essa conversão? Uma bridge. Então, seu modem ADSL, no caso, seu roteador ADSL, ele também é bridge. Ele é roteador na camada 3, mas na camada 2 ele é uma bridge, faz essa conversão de padrões. Ou seja, vai chegar um ATM com IP em cima, ele retira esse IP, coloca em cima de um Ethernet e joga para dentro da rede. Mas no que interessa a sistemas de firewall, é que as bridges são importantes, primeiro porque elas são tecnicamente invisíveis. Elas não têm endereço IP, não precisa ter. Quando tem, geralmente a gente coloca da rede 127, que acho que todo mundo sabe aí que 127.0.0.1 é o loopback, né? O que muita gente não sabe é que a rede 127 inteira é loopback. Então, qualquer IP da 127 não é visto por outra máquina e é pingável pela própria máquina, vamos dizer assim, para ficar mais claro essa colocação. Então, é muito difícil fazer um ataque a um equipamento desse. Teria que ser um ataque muito especial, que ele interpretasse o conteúdo que está passando de alguma forma e ficar suscetível àquele conteúdo. Geralmente o conteúdo passa de um lado para o outro,
não há grandes interpretações, processamentos, e eu também não posso direcionar nenhum conteúdo para essa máquina, porque, como já foi dito, ela não tem IP, ou se tiver, o ideal é que tenha IP 127 alguma coisa, então o ataque a ela é muito difícil. Então, esse é um excelente equipamento para colocar algum elemento de filtragem, por exemplo, de tráfego. Ele vai se tornar bem seguro com isso, inclusive. Chamar também a atenção para esse posicionamento dele. Tecnicamente, a gente diz que essa máquina aqui está inline, ou em nível de circuito. Circuito não é em circuito elétrico, é circuito de passagem, circuito de tráfego. O circuito que eu vou fazer com o meu carro é esse aqui, é exatamente isso. Então, tem duas placas de rede, todo o tráfego vai ter que obrigatoriamente entrar por aqui e sair por aqui, passar por dentro dela. Então, ela está inline. É uma expressão que a gente vai usar mais adiante. Finalmente, chegamos no principal, que é sistemas de faro. E aqui eu tenho uma situação que é muito comum, eu tenho internet, isso aí acho que muita gente já viu isso, talvez use isso. Eu tenho internet, eu tenho um IP-tables no meio do caminho e uma rede interna. Esse IP-tables está no meio do caminho fazendo filtragem. Então vem a pergunta clássica, né? Esta rede possui um firewall? Quem acha que sim? Levanta um braço. Só para a gente... Alguém acha que não, por acaso? Ali tem uma pessoa que acha que não. Só uma pessoa acha que não, é a minoria. Essa rede não tem firewall, está certa ela. Porque firewall é muito mais que isso aí. Na verdade, isso aí era melhor nem ter nada. Desse jeito aí. Vamos ver por quê. Bom, firewall, ele é um conceito, para começar. Ele não é uma máquina, ele é um conceito. Firewall é todo esforço físico e lógico que você faz para dar segurança a uma rede. Todo esforço físico e lógico. Então, veja só. Isso vai nos dar um sistema. Então, só para entenderem. Digamos que eu tenha a internet lá, eu tenho a minha rede interna aqui. No meio do caminho eu tenho uma máquina que está inline. E essa máquina tem algum analisador de tráfego, sei lá, um TCP dump da vida, alguma coisa assim, um Wireshark, alguma coisa assim. E tem uma pessoa que fica na frente dessa máquina 24 horas olhando aquele tráfego que está passando na tela, tentando identificar alguma coisa que seja nociva à rede, passando pela máquina, entrando na rede, né? Esta pessoa, este ser humano, por ser um esforço para dar segurança à rede, ele faz parte do sistema de firewall. O firewall é um conceito, ele é um sistema, não é uma máquina. E aí que está, nós temos que abordar o conceito fazendo com que ele abranja a totalidade da rede, o que não acontecia na figura anterior, porque nós vamos ver por quê. Os sistemas de firewall, então agora nós estamos falando do sistema, eles são compostos por elementos. Então aqui vários elementos, várias sugestões de elementos que podem compor sistemas de firewall. Vamos falar de cada um deles. Primeiro é o filtro de pacotes. O filtro de pacotes é o que tinha na figura anterior. Ele atua basicamente nas camadas 3 e 4 do modelo OSI, podendo atuar na 2, mas atua na 3 e 4 por conceito. Ou seja, ele entende endereço IP, flags TCP, tráfego, alguma coisa do tráfego UDP, mas basicamente o que está ali nos cabeçalhos de protocolos que estão nas camadas 3 e 4. Basicamente isso. Entende TTL, entende muita coisa de QoS, né? Então ele funciona basicamente como um guarda de trânsito. Geralmente esses elementos, um dos que nós podemos citar é o NetFilter, que as pessoas chamam de IP-tables ou IP-tables, mas na verdade o filtro de pacote se chama NetFilter. É isso que está dentro do kernel. IP-tables é um comando que ativa o NetFilter. Então o filtro de pacotes é o NetFilter, não IP-tables. Mas vamos chamar de IP-tables, que popularmente se chama assim, então vamos usar isso. Digamos que eu tenha, de novo, lá eu tenho a internet, aqui eu tenho minha rede interna, no meio eu tenho uma máquina inline com IP-tables, e essa máquina diz assim, tudo que vier de lá
Se for para cá, para a porta 80, pode passar. Se for para lá, para a porta 25, não pode passar. Então, isso aí é praticamente um guarda de trânsito. Tudo que vier de lá para cá, para uma porta 80, pode passar. Ponto. E o que está passando lá dentro do payload? Um ataque brutal contra o servidor web que está lá do outro lado, no nível de aplicação, que vai destruir o servidor por algum motivo. Mas, como vem de lá, da internet, e vai para cá, que é a minha rede interna, onde está o servidor, pode passar, porque senão ninguém consulta a minha página. Então está furado esse esquema. Essa é uma pré-filtragem. Para cá pode passar, para lá não pode passar. Agora vem um segundo nível de filtragem que é muito importante e fica relegado a 10º plano, muitas vezes. Hoje em dia as pessoas estão acordando mais para isso, mas até 5, 10 anos atrás isso aí era totalmente ignorado. O que está passando lá dentro, em nível de aplicação? O filtro de estados, geralmente, o mesmo elemento que provê filtragem de pacotes, geralmente provê filtragem de estados também. Nós podemos dizer que o filtro de pacotes, ele dá uma direção ao tráfego, enquanto o filtro de estados dá um sentido. Como é que seria isso? O filtro de pacotes diz assim, se vier de lá para cá e vier uma resposta de lá para lá, por exemplo, ou seja, se vier daqui para lá ou de lá para cá, pode passar. Assim não pode. O filtro de estados, ele já é mais assim, ó, se vier uma conexão iniciada de lá para cá, pode começar, mas uma iniciada daqui para lá não pode. Então ele já começa a dar um sentido. Dá para, então, exatamente isso que eu falei acontecer. Um exemplo. Eu tenho um determinado banco de dados aqui e um determinado banco de dados lá. 2 bancos de dados. Aquele banco de dados, ele é um banco de dados geral, com N informações, e esse aqui ele tem informações mais restritas, ou seja, menos informações, porque ele está servindo um determinado local. Agora ele tem também algumas tabelas paralelas que não tem naquele, que são sigilosas. Então eu tenho tabelas paralelas sigilosas e um pouquinho das tabelas que tem lá, somente isso. Todo dia eu tenho que fazer uma sincronização de lá para cá, para trazer aquelas tabelas que me interessam. Mas aquela máquina, em hipótese alguma, pode acessar essa, por causa do sigilo. É aqui que se aplica filtro de estados. Você vai dizer justamente no meio do caminho o seguinte, se vier uma conexão que iniciou naquela máquina, destinada àquela máquina, pode passar. E se vier uma resposta daquela máquina para cá, ou seja, uma resposta à conexão que foi iniciada por essa, pode passar também. Agora, se ocorrer uma conexão iniciada por aquela máquina em direção a essa, não pode passar. Ou seja, só essa pode iniciar a conexão. Ela pede alguma coisa, a outra responde. Agora, se a outra pedir alguma coisa para cá, ela é bloqueada, ela é dropada na hora. Essa é a característica do filtro de estados. Os proxies também são muito importantes. É comum a gente perguntar para as pessoas o que é um proxy e as pessoas responderem: são elementos aí máquinas que aceleram a navegação na internet. Não, não é isso. Não está nem próxima. A resposta correta não está nem próximo disso. Para começar, quem acelera a navegação é cache. E muitos proxies por aí, inclusive, por exemplo, o Squid, que é o mais conhecido, também possui cache. Então, veja só, nós temos uma situação dupla naquele elemento. Ele é proxy e tem cache. Tá? Então, não é proxy que acelera. E nem também proxy serve para alguma coisa, não sei o que, de páginas. Não, não é isso também. O conceito de proxy, ele é importantíssimo. O proxy é um elemento intermediário entre cliente e servidor, para que o cliente não tenha contato direto com o servidor. Cliente não pode ter contato direto com o servidor. Isso é terminantemente proibido. Ou seja, uma rede, eu vou citar aqui uma rede imaginária porque eu acho que isso não existe em lugar nenhum, mas tipo assim, ali eu tenho um servidor DNS,
Ali eu tenho um servidor DHCP. Aí eu coloco minha máquina na rede, o DHCP passa meu IP, me diz que meu DNS é aquele, eu consulto direto o DNS. Pronto. Acho que isso não existe em lugar nenhum, né? É difícil encontrar uma arquitetura dessa, né? Mas digamos que existisse, isso não pode ocorrer em hipótese nenhuma. Cliente não pode ter contato direto com o servidor. Então, o que você utiliza entre o cliente e o servidor é o proxy. O proxy ele é um intermediário, existe proxy para tudo que vocês imaginarem. Pensa num serviço, tem proxy para ele. E muitos serviços podem proxiar também. Há de se entender também a diferença básica entre proxy e NAT. Muita gente acha que, por exemplo, o NAT vai me dar segurança. Errado também. NAT não provê absolutamente nenhuma segurança, zero. Imaginamos de novo que nós temos lá a nossa internet, rede externa, aqui a gente tem a rede interna, e essa máquina aqui é a máquina que está de cara para a internet fazendo NAT. Quando eu venho da internet, qual o endereço, vamos dizer que eu quero consultar uma página, qual o endereço IP que vai estar no DNS que está jogando para a internet, dizendo, ó, esse é o servidor de páginas. Ou seja, eu quero saber quem é www dessa rede. O endereço, no caso de um NAT, que vai estar escrito lá, é o da máquina que faz NAT. E não do servidor que está lá dentro. Então, eu vou bater na máquina que faz NAT, vamos botar aí que ela é 203.0010. Bati nela e falo, me dá sua porta 80. Nesse momento, o NAT fala assim, não, se você quer a porta 80, na verdade você quer daquela máquina. Sabe o que acontece com o pacote? Pacote, eu entro na rede. Eu sou desviado. E bato direto na máquina que eu quero, que é a finalística no caso. Me dá tua porta 80. E aí, por uma conexão, o conteúdo da 80 vai lá para dentro. Ou seja, há uma conexão direta. É apenas um ponto de desvio. Por quê? Porque o NAT ele foi criado ali no início da década de 90, ali por 93 mais ou menos, junto com a RFC 1918 de IPs privados, para frear a exaustão de IPs. Nada mais. Não foi criado para dar segurança nem nada. Como é que seria um proxy? O proxy seria da seguinte forma. De novo, o DNS vai dizer que o www é essa máquina, só que agora ela é um proxy. Aí venho eu da internet, está chegando o pacote, bato aqui na porta 80 da máquina. Olá, me dá aí a tua página. Ele faz o seguinte, ele me mantém aqui, ele não fala nada. Ele vai até o servidor interno, pede, olha, eu quero a página tal. O servidor interno produz ali o que tem que produzir, digamos que esteja ligado com um banco de dados, vasculhando dados e tudo, faz a informação e remete para o proxy. O proxy entrega para o cliente que pediu. E esse cliente não tem contato direto com aquela máquina. Essa é a função do proxy, ser intermediário. Qualquer ataque que você lançar sobre aquela máquina, na verdade, você está atacando essa máquina que está aqui e não aquela. No caso do HTTP, existem diversos proxies. Um exemplo é o Squid, muito conhecido. Tem vários outros. Mas existem, como eu falei também antes, muitos serviços que trabalham como proxy. Por exemplo, o servidor de páginas, o Apache, ele também é proxy. E pode ter cache, inclusive, se você quiser. Ele faz todo o trabalho de proxiamento. Então, você poderia colocar um Apache aqui como proxy, e ele vai buscar informação e entrega. Agora, não pode ser um Apache aqui e um Apache lá dentro. Aí está furado. Porque digamos que eu faça um ataque contra esse Apache e derrube ele. O mesmo ataque que eu fiz para derrubar esse Apache, uma vez que eu estou dentro da rede, agora eu faço contra aquele e derrubo também. Os proxies têm que ser diferentes. Muitas vezes eu vi pessoas que gostavam de determinados servidores de página, mas não confiavam na sua segurança, colocavam esses servidores dentro e um Apache por fora fazendo o proxiamento. Porque aí qualquer ataque ia cair em cima dessa máquina e não em cima daquela. Um outro exemplo de proxy é o sistema de DNS. DNS pode fazer forward. Então, se eu disser
para a minha rede, que esse é o DNS da rede, e nele eu disser, ó, você é um DNS de forward, e você faz forward para aquele, tudo que for perguntado para esse DNS, ele vai perguntar para aquele e depois entregar a resposta. Isso é um proxy. Então, um DNS em situação de forward é um proxy. A pergunta vai bater nele, ele vai manter o cliente aqui, ele vai atrás da resposta em outro servidor DNS, traz a resposta e entrega. A mesma coisa acontece com um servidor SMTP em situação de relay. A gente tem um determinado SMTP central e perifericamente a gente tem relays. Todo mundo manda para esse SMTP relay e esse transmite para o central. A gente vê isso em muitas empresas, por exemplo, quando estão em estados diferentes, né? Então, eu tenho uma filial no Amazonas, uma filial no Rio Grande do Sul e a matriz no Rio de Janeiro. Aí, geralmente, tem lá um SMTP de relay no Amazonas para não depender de um contato direto com o Rio de Janeiro, distante, que pode estar até down. Tem outro lá no Rio Grande do Sul e eles que transmitem para o central. Isso também é proxiamento. Então, essa situação também lhe traz níveis de segurança. Apesar de que o intuito dessa empresa que eu citei era prover disponibilidade o tempo todo, mesmo que caísse a internet, e velocidade, que o cliente rapidamente envia o e-mail para o servidor e agora o problema é do servidor entregar, isso provê segurança também. Mas aí existem dois tipos de proxy, o forward e o reverso. A explicação dos dois, assim, vamos dizer, a explicação teórica dos dois é um pouco confusa, porque o conceito dos dois. Porque disse que um proxy é de forward quando você utiliza numa situação em que você tem um cliente acessando vários servidores ao mesmo tempo. E ele é reverso quando você tem vários clientes acessando apenas um servidor. Então vamos lá, geralmente o proxy de forward é usado para, na maioria das vezes, acesso à internet. Você tem um cliente que se conecta nele e aí vai acessar a página do Terra, do UOL, do IG, da IBM e tudo mais. Então é um cliente acessando vários servidores ao mesmo tempo. Ele está na situação de proxy de forward. E ele tem que ser programado para isso. Se ele for reverso, ele tem que ser programado para reverso. Agora, o caso do reverso é quando você tem vários clientes acessando um único servidor, geralmente quando alguém está olhando o conteúdo dos seus servidores. Então, eu tenho um servidor de páginas e tem um camarada lá no Japão, outro na França, outro na Inglaterra, outro na Espanha, todo mundo olhando a minha página. Então, o que vai estar ali na frente é um proxy reverso. Os dois se adequam ao sistema de firewall, mas o que realmente dá segurança aos servidores de rede é o reverso. Na frente de cada servidor você deve ter um proxy. Deixa eu fazer aqui, saindo dos slides, deixa eu só fazer uma consulta, um comando aqui para vocês verem. Então, quem conhece um pouquinho, né, de Shell, está vendo aí que eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo uma busca por tudo que é proxy, eu só estou aceitando resultados que na linha básica de descrição tem a palavra proxy. Na verdade, eu estou descartando um monte de outros proxies que quem empacotou o programa não teve o cuidado de escrever proxy na descrição curta, mas tudo bem, isso aí pelo menos não vai nos dar falso positivo. E depois eu estou eliminando tudo que é library, então vai ficar somente o que é proxy mesmo, em tese. E eu tenho esses resultados aí. Na verdade, aí vocês já podem ver na tela que tem alguns resultados interessantes, não ligados, por exemplo, a HTTP, que é o que a maioria conhece aí em nível de proxy, mas, por exemplo, nós temos aqui até para Instant Message, para IMAP, e temos para os bancos de dados que existem. Em suma, tem proxy para tudo que se precisar, sem falar de
IRC, lá tem um monte aí, né? Sem falar naquela outra situação que eu falei, que eu disse que vários servidores podem atuar como proxy também. Tá, isso aí só para vocês terem uma dimensão da coisa, até onde a gente pode chegar, até onde DNS ali embaixo. Autenticação NTLM. Tá, isso aí é um exemplo do que é o mundo do proxy. IDS. IDS é o Intrusion Detection System. Ele é utilizado para detectar possíveis intrusões, possíveis invasões. O trabalho dele é gerar logs e, ao contrário do que muita gente pensa ou tenta evitar, ele tem que dar falsos positivos, porque ele não possui inteligência. Então o IDS, ele está vendo o tráfego passar, esse aqui está ok, esse aqui está ok, isso aqui é um ataque, ele loga. Isso aqui eu não sei, ele loga também. Porque atrás no IDS não é feito para ficar lá sofrendo durante anos até morrer. Tem que ter um analista de segurança por trás disso, que todo dia vai lá e analisa os logs e vê, olha, ele deu um negócio aqui, será que isso é um falso positivo? Analisa, tem que analisar. Porque na dúvida ele loga para você, ser humano que tem a inteligência e conhece o sistema, sua rede e tudo mais, fazer a análise. E diga-se de passagem, analista de segurança é uma pessoa totalmente dedicada a isso. Não é um cara que também é programador, também gerente de rede, também gerente de suporte, também. Não, ele só faz isso. Um analista de segurança numa empresa média, 24 horas para ele é pouco. Não dá para ele fazer o serviço dele. Então, a análise de segurança tem que ter dedicação exclusiva, total. Então, o IDS ele faz log e tem que dar falso positivo, ao contrário do IPS. IPS, que é o Intrusion Prevention System, ele, vendo algum tráfego anômalo, ele descarta esse tráfego, ele bloqueia. Então, ele não pode dar falso positivo em momento nenhum, porque senão ele vai bloquear tráfego legítimo. Então, na dúvida, deixa passar. Deixa passar. E aí eu pergunto para vocês, o que tem que ter obrigatoriamente depois de um IPS? Ninguém arrisca? Os homens aí, ninguém quer arriscar? Usar aquele desodorante com partículas de cabra macho aí, né? Depois de um IPS, você obrigatoriamente tem que ter um IDS, para você ver o que o IPS deixou passar. E aí, na sua análise diária de segurança, você vai ver, olha, isso aqui o IPS deixou passar. Isso é uma possibilidade de ataque. Se fosse bem sucedido, se o servidor não tivesse protegido contra esse ataque, ele rodava. O que você tem que fazer? Você tem que voltar lá no IPS e criar uma regra para bloquear aquilo. Essa é a função principal do IDS. Mostrar o que entrou na rede depois das filtragens e que pode ser nocivo àquela rede para você alimentar os seus sistemas de bloqueio, os seus elementos de bloqueio. Então, todo dia ele tem que ser analisado, consultado e toda hora é gerada a regra, uma regra nova. HIDS, que é o IDS de host, depois eu vou falar dele. Antivírus de rede, um antivírus que está inline, protegendo a rede de algumas pestes, né, alguma coisa assim. Verificador de integridade. Isso aí é o que o mundo está mais precisando hoje, é verificador de integridade. Existe um site, que talvez alguns conheçam, que é o zoneh.org, que as pessoas vão lá e cadastram ocorrências de defacements, né? Ou seja, alguém vai lá, muda a página de uma empresa, alguma coisa assim, e imediatamente vai nesse site e registra, ó,
essa página aqui foi modificada, ou seja, ela sofreu um defacement. Uma coisa que está acontecendo muito é o seguinte: você faz um defacement, a pessoa que administra aquele servidor, ela nota, né, que alguma coisa aconteceu, ó, lógico, ela nota. E, diga-se de passagem, quando você está numa situação em que você chega e você nota que a sua página foi modificada, ela está toda diferente e tudo, a primeira coisa que você tem que fazer numa situação dessa é agradecer a Deus pelo seu atacante ter deixado você saber que ele esteve lá. E geralmente esse cara, ele é um iniciante, porque os atacantes de verdade, que são os crackers, muitos chamam de hackers, mas o correto é cracker, mas os profissionais, eles vivem disso, e ninguém pode saber que ele esteve lá, e ele tem que ficar lá com aquela máquina dominada por anos. Então os caras bons mesmo, os profissionais, além deles saberem fazer e ser difícil de pegá-los, eles não deixam rastros para que você perceba. Esse negócio de defacement geralmente é brincadeira de criança. Então, o que acontece é o seguinte: muitas vezes você tem notícia de alguém que teve seu site modificado, mas tem também algumas coisas engraçadas que acontecem. Por exemplo, o cara não modifica o site, ele simplesmente injeta uma página lá dentro. Você tem o site lá, você tem o seu index HTML, você tem um /compras, /vendas, /imagens, e o cara injeta lá na raiz um XYZ4F.html, por exemplo, e divulga isso para o mundo. Ora, isso é uma página que você, que é dono do site, nunca vai acessar. Nunca. Sabe o que acontece? Se você entrar no zoneh.org e procurar por isso, site www, não sei o que lá.com.br, sei lá o que, aí você vê que é um troço totalmente diferente, que foi uma injeção, um XYZ4F.gif ou .html, alguma coisa assim. Dá uma olhada depois no site, vocês vão notar uma coisa: como esse troço era um negócio a mais que ninguém previa, não faz diferença no funcionamento do site, vamos dizer assim, às vezes essa injeção ocorreu há 1 ano atrás e até hoje está lá. Não é difícil encontrar isso. E ele podia ter injetado qualquer coisa, ele podia ter injetado um PHP, que é a linguagem do diabo, faz o que quer com a máquina. PHP é poderosíssimo. Eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que ele é poderosíssimo. Se você injeta um PHP numa máquina, você faz o que quer com ela. É aí que entra o verificador de integridade. Verificadores de integridade, eles têm a capacidade de saber se houve alteração no file system, mesmo que em determinado ponto. Por exemplo, todo o meu sistema, todas as minhas páginas estão dentro de var www. E ele consegue te dizer o seguinte: mensagem de celular, e-mail, Jabber, o que for, olha, há 2 segundos atrás, arquivo tal, dentro de var www, foi deletado. Arquivo tal foi criado. Aí toca seu celular 1 da manhã, ué, o que é isso? Um arquivo foi criado agora. Esse é o papel do verificador de integridade, que o mundo está muito carente dele. E aí as pessoas não têm a mínima ideia de que já andaram dentro dos seus servidores injetando coisas e faz tempo. Faz uns 2 anos e a coisa ainda está lá. A segurança em profundidade é um outro conceito que é fundamental em sistemas de firewall, a teoria da cebola. A cebola você vai descascando, descascando, descascando até chegar no seu núcleo. E a defesa em profundidade é justamente você colocar elementos de firewall, aqueles camaradas ali, um depois do outro, e não tudo na mesma máquina. Então, eu entro numa rede, eu passo por um filtro de pacotes, depois eu passo por um antivírus de rede, numa outra máquina, tudo inline, né? Eu passo por um IPS, depois eu passo por um IDS, passo por um proxy reverse, assim vai. Eu tenho que ir passando um por um até chegar no servidor. Isso quer dizer o seguinte: se eu for um atacante, eu tenho que atacar N tecnologias em escala que estão na minha frente, uma por uma, todas diferentes, para chegar no meu alvo.
Então, isso também faz parte da defesa da segurança, é a defesa em profundidade. É desaconselhável colocar 2 elementos de firewall na mesma máquina. Você pode fazer isso também virtualmente? Pode. Você pode pegar máquinas virtuais, interligar virtualmente num sistema inline, tem como fazer isso, de forma que essa máquina, os sistemas de blade geralmente tem isso, 2 placas de rede pelo menos, né? De forma que entre por uma placa de rede, passe por uma máquina virtual, passe pela outra, passe pela outra, passe pela outra, até sair pela outra interface. É um pouquinho mais arriscado do que você colocar máquinas reais uma depois da outra, mas é melhor do que não ter nada e é o mundo moderno. Hoje nós trabalhamos com equipamentos desse tipo, né? Blades ou grandes servidores e etc. Então, também é válido. E aí chegamos à conclusão que não é possível ter um sistema de firewall com apenas uma máquina. E uma coisa muito importante, segurança é inversamente proporcional ao conforto. Quanto mais conforto e funcionalidades você coloca num serviço, menor vai ser a segurança dele. Um exemplo clássico é o site de banco. Para você entrar na sua conta bancária, é uma maratona. Você tem que, dependendo do banco, né, você tem que primeiro colocar lá a agência e conta. Tudo bem, até aí normal. Aí você tem que digitar a sua senha, mas não pode ser no teclado, porque senão pode ter um keylogger na sua máquina que pega tudo que você digitou e envia para alguém. Tem que ser clicando na tela. Só que aí tem keylogger que marca a posição que você clicou na tela e envia para alguém. Então as letras ficam mudando de lugar. Aí você tem que ficar procurando letra porque não está na ordem do teclado. Aí depois vem uma próxima tela que manda você tirar um cartão, dar um número, você tem que olhar o cartão que você recebe a cada 6 meses e botar o número que está do lado do número que ele deu. Aí depois ele faz uma pergunta de uma frase que só você sabe a resposta. Aí quando você finalmente consegue, esgotou o tempo e você não acessa a sua conta. Mas você passa por toda essa maratona de coisas justamente para você ter um nível de segurança e ao acessar a sua conta. É desconfortável, mas é seguro. Então, segurança é inversamente proporcional ao conforto e também à funcionalidade. Aqui tem uma definição de todos os elementos de firewall, que eu já falei anteriormente. Então, esse slide aí faz esse trabalho. Aqui tem alguns exemplos, todos baseados aí em software livre. Além desses, existem os produtos comerciais também, os appliances, aqueles equipamentos para rack 19 polegadas e tudo, mas em termos de software livre, esses aqui são alguns exemplos do que existe. Aqui tem exemplos de coisas bobas, que fazem um trabalho engenhoso, mas é tão bobo e faz um trabalho tão grande. Um exemplo é o Port Century, por exemplo. Você pega o Port Century, instala na sua máquina, aquela máquina só serve porta 80, só, mais nada. Aí você diz para ele, olha, tudo que bater na porta 23, 25 e 22 e 110, por exemplo, você bloqueia. Aí ele abre essas portas passam a existir. O cara que fizer uma conexão numa porta 25, por exemplo, está automaticamente bloqueado por um comando de IP tables ou por uma troca de rota, alguma coisa assim. Então, se alguém estiver escaneando sua rede, esse cara acaba de ser bloqueado. Troço simples, mas funciona. Tá? Isso aqui é algo que todo mundo tem que ter na sua rede. Isso aqui é um anti-port scan. Bem simples. Tem também a questão da Honey, que se tiver tempo no final eu explico o que é uma Honey, que eu já adianto. Honeypot, Honeynet não são máquinas feitas para serem invadidas, como está escrito por aí. Não é isso. No final, havendo tempo, estou preocupado que só falta 15 minutos, eu explico isso daí. Agora voltamos ao modelo OSI. Onde é que nós vamos colocar os elementos de firewall? Nessas posições. Muita gente esquece daqui e esquece daqui. Então, nas camadas 2, 3 e 4, nós temos filtros. São os filtros de pacotes e filtros de estados. Eles atuam nessas camadas.
Por exemplo, para a camada 2 tem EBTables, que ele faz um trabalho similar ao IPTables, só que na camada 2. É legal isso, porque você está mexendo numa bridge. Então ninguém sabe que aquilo está no meio do caminho. Quando passa um pacote, por exemplo, ele não sofre decremento de TTL. Ou seja, o seu atacante não consegue imaginar que você tem aquilo ali no meio do caminho, aquele elemento. Então os filtros de estados e pacotes atuam nessas camadas. E nós vamos ter na camada 7 os proxies, IDS, IPS, antivírus, verificador de integridade, etc., que, vejam bem, eles atuam na camada 7 e entendem camadas 3 e 4. Por isso que eles aparecem aqui, mas eles não atuam aqui, eles só entendem. Porque você tem que dizer para o camarada assim, por exemplo, para um IPS, se vier da internet e for para a rede 10 alguma coisa, opa, você está falando em IP. Então é a camada 3. Ele tem que entender isso. Faça análise, se for o caso, bloqueio. Análise, bloqueio, camada 7. Então ele atua na 7, mas entende 3 e 4. Então todos esses elementos aqui atuam na 7 e entendem 3 e 4. Em consequência, esse é um exemplo simples de sistema de firewall. Mais simples possível é isso daí. Onde você tem aqui a internet, uma rede interna e 4 servidores que estão no que a gente chamaria de DMZ, que é a antiga zona desmilitarizada, que é quando os servidores ficavam de cara para a internet, muito antigamente. Hoje a zona mais militarizada que existe é a DMZ. Né? Aqui vocês podem ver que o que está entre o pontilhado amarelo é o sistema de firewall. Eu pergunto, o roteador WAN, ele faz parte do sistema de firewall realmente ou não? Alguém pode dizer sim ou não e que situação? Filtro. Se ele tiver ACLs, ele faz parte do sistema de firewall, porque ele é um esforço para prover segurança à rede. Se não, não faz. Se ele não tiver nenhum ACL, passa aqui a linha amarela. Agora, se ele tem ACLs, ele faz parte do sistema de firewall. Nesse caso, alguém que venha da internet está passando pelo roteador WAN, aí ele vai pegar um IPS em bridge. Esse IPS está na camada 2, ele é invisível, vamos dizer assim. Por isso que eu optei por colocar bem para fora da rede. Por ser invisível e por dar um determinado nível de segurança, ele já alivia esse próximo aqui, que é o primeiro visível, de alguns impactos. Porque esse camarada vai tomar muita paulada, ele é o primeiro visível da rede. Então esse aqui já alivia de alguns impactos. Agora, se ele fosse camada 3, visível, eu já não colocaria ele aqui, eu já colocaria para dentro. É porque ele aqui está em camada 2. Aí depois vem um filtro de pacotes, fazendo filtragem de pacotes, um IDS vendo tudo que passou por esses dois, que chegou até ele. Né? O IDS sempre vai estar depois do IPS filtro de pacotes, ou filtro de pacotes IPS, depende da ordem que for colocada, mas ele vai estar depois. Finalmente, a gente chega numa máquina que tem filtro de pacotes e proxy. Aí vocês falam assim, mas você disse para não misturar dois. Mas aqui é diferente. Aqui ele está fazendo um trabalho chamado proxy transparente. Ou seja, todo mundo que vem da rede interna para acessar páginas na internet não tem proxy configurado nas suas máquinas, mas obrigatoriamente vão utilizar um proxy. Porque quando passar aqui em direção à porta 80, esse filtro de pacotes redireciona para a porta local do proxy, e aí ele entra no proxy e sai. Só que vejam que para eu colocar esse camarada aqui, na frente eu coloquei um IPS, filtro de pacotes, IDS, está tudo na frente dele, dando segurança a ele. E alguém que ainda venha da internet e vá para os servidores, passa pelos proxies reversos e morre aqui, não tem contato direto com o servidor. Então, esse é um sistema mínimo de firewall. Só tem uma falha grave nesse sistema. Alguém sabe dizer em um segundo aí? Eu confio demais nos meus usuários. A rede interna, exato. Então, eu praticamente não estou filtrando meus usuários. Eu não estou deixando eles terem contato direto. Estou filtrando origem e destino, mas não estou filtrando conteúdo. Então, aqui está faltando também nessa linha. Ó, IPS, IDS, tem que ter aqui também. Ou seja, o sistema é maior do que está apresentado, na verdade. Isso é um firewall. Muito diferente daquela figura anterior que só tinha um IPTables. Isso é um firewall.
As redes, elas têm um destino final. Presta atenção nisso. Toda rede um dia será invadida. Esse é o destino da rede. Se a NASA e o Pentágono são invadidos, quem somos nós para não querermos ser invadidos? Toda rede um dia será invadida. Agora, quais são as circunstâncias? Primeiro, você tem que estar trabalhando diuturnamente para que isso não aconteça. E quando acontecer, você tem que estar tranquilo. Eu sabia que isso um dia ia acontecer e eu fiz o possível para não acontecer. E mais, o dia que acontecer, você tem que saber na hora que aconteceu. Acabou de acontecer uma invasão na sua rede. Verificador de integridade, alertas de sistema de firewall, IDS, tudo mais, se for o caso. Você tem que saber na hora que aconteceu. Aí a coisa está funcionando como tem que funcionar. Foi uma invasão como tinha que ser, nas melhores condições possíveis. Você segurou a rede vários anos, não deu nada, você ficou sabendo exatamente na hora, e aí vamos trabalhar, aí perícia para saber o que aconteceu, tirar aquela falha da rede, né, e montar uma rede novamente segura e esperar a próxima, e que seja em muitos anos para frente, mas ela vai acontecer de novo. Tá? Bom, aqui tem uma pergunta que para o nível de vocês é muito boba, né? Todo mundo aqui mexe com rede, Unicamp, porque é para plateias mais diversificadas. Mas, vamos lá, a criptografia é uma boa solução para segurança? Sim ou não? Em coro, vamos lá, sim ou não? Isso aí, coro com medo. Sim ou não? Senão eu não vou sair daqui. Eu vou dar 6 palestras aqui até meia-noite. E vou fechar as portas, vocês não vão... Sim ou não, gente? Uma boa solução? Não, é a pior coisa que você pode botar dentro da sua rede. Pelo simples fato de que criptografia, ela provê segurança máxima para o usuário. Ok, isso é verdade, o usuário está 100% seguro. Mas ela gera um túnel que é entendido pelo usuário e pelo servidor final. Só os dois entendem, então você acaba de cegar o seu sistema de firewall nesse momento. Se vocês entrarem no site das Americanas, do Banco do Brasil, ou sei lá o que, vocês vão ver que os caras só botam HTTPS na hora que não tem mais jeito, é a hora que você vai entrar com seu usuário e senha, porque se ele não botar, você não entra também no serviço e termina usando outro serviço. E tem todo um requisito de segurança para que isso aconteça. Agora, se entrar na página das lojas, das agências, não sei o que, isso não tem criptografia, isso está sem cripto, justamente para o sistema de firewall poder colher esses resultados. Então, você realmente vai ter segurança para o usuário, mas você vai ter seu sistema de firewall cego. A situação é justamente essa daqui, você tem a internet, tem um sistema de firewall e tem um servidor de rede finalístico. Aí você coloca HTTPS e você tem ali um túnel criptografado que te produz um firewall cego. E a solução para isso é justamente o tal do proxy reverso. Você vai colocar um proxy reverso antes do servidor, e tem que ser assim, nós já vimos isso, né? Então, a criptografia morre nesse proxy reverso, e esse caminho aqui fica livre de criptografia entre o proxy e o servidor. Então ele pode ser analisado. Em consequência, você tem que colocar elementos de firewall nesse caminho, os elementos necessários, para, apesar de existir isso tudo, tem que haver alguma coisa aqui, porque só aqui você vai conseguir enxergar o tráfego. Tirando cabeçalhos de camada 3, que vão ser vistos aqui, porque senão o pacote não chega a lugar nenhum, o restante vai ter que ocorrer aqui, num mini sistema de firewall, vamos dizer assim. Como conclusão, firewall é um sistema e não uma máquina, é um esforço integrado para prover segurança em uma rede de computadores. Defesa em profundidade é essencial para garantir segurança do próprio sistema de firewall. Lembre-se que o sistema de firewall também está vulnerável. Ele pode ser atacado. Não existe rede 100% segura e criptografia só deve ser utilizada quando for extremamente necessário e a sua adoção requer cuidados especiais.
A palestra, as minhas outras também estão disponíveis nesse endereço. E agora, como sobrou um tempinho aqui, eu vou falar sobre a questão da Honey, que eu deixei para o final. A questão da Honey é a seguinte: vocês vão encontrar em diversas bibliografias, etc., dizendo assim, honeypot é uma máquina que foi feita para ser atacada. Não, absolutamente não, não é isso. Porque senão a gente está brincando de gato e rato, é melhor comprar um PlayStation 4 e ir para frente da televisão, porque você vai se divertir mais. Você vai estar brincando de gato e rato com o mundo, o seu atacante, e pode ser certeza, você é um administrador de segurança, os seus atacantes são milhões no mundo, e alguém é melhor que você, se não os milhões. Então, eles vão atacar e você não vai ficar nem saber o que aconteceu. Qual é a ideia da Honey? A Honey é a seguinte: tudo bem, existe Honey para ataque? Existe, mas são Honeys em locais de pesquisa. Geralmente universidades, grandes centros de pesquisa, na qual nesses lugares nem rede existe, só existe a Honey, porque o objetivo de existir aquele órgão é aquela Honey. Agora, na sua rede não, na sua rede a Honey funciona assim. Digamos que você tem aqui um roteador WAN, bem aqui. Desse roteador WAN sai um cabo que liga ao sistema de firewall, e o sistema de firewall se liga à sua rede interna. Como é que você vai montar a sua Honey? Detalhe, você tem que ter uma Honey para fazer a segurança. E para ter um sistema de firewall. Tem sistema de firewall, tem que ter Honey, automaticamente. Então saiu um fio do teu roteador, veio para o seu sistema de firewall. Você vai puxar um fio de uma segunda porta, pode ter um switch aqui na frente, de repente. Não precisa ser especificamente o roteador. O roteador sai para um switch sai para frente. Aí vai sair um cabo para o seu sistema de firewall e um outro cabo paralelo vai sair para o que vai ser a sua Honey. Então a sua Honey, a HoneyNet, ela está paralela à rede, ela não está dentro da rede. Como vai ser a sua constituição de Honey? A HoneyNet, ou seja, os vários honeypots, idêntico à sua rede. Mais ou menos assim. Eu tenho aqui, por exemplo, um servidor de e-mail. Tem um send-e-mail aqui, por exemplo, tá? Que eu aprendi a configurar com o Rubens Queiroz, que era meu guru, na década passada ainda.